Alô? Alô? São pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Agora eu tô falando um pouquinho mais baixo pra não me atrapalhar ao longo do processo aí, mas, enfim, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, né, o que aconteceu nessa semana totalmente fodida pra um caralho, agora que são 2 horas gravando aqui, né? Eu poderia estar fazendo qualquer merda, né, nesse horário, né? Porque realmente é muito punk, né, por assim dizer, né, por esse tipo de horário. Mas, assim, hoje eu vou correlacionar com o Conto do Machado, que é o Relógio de Ouro, com a expectativa falsa de uma boa amizade, aquilo que eu tive, sei lá, uns 2 anos, 3 anos de um ex-amigo meu. Isso aqui vai ser sem filtro, isso aqui não vai ter corte, isso aqui não vai ter porra nenhuma, basicamente é somente os meus pensamentos vão divagando, né, conforme que eu vou criando o meu próprio roteiro, da minha própria cabeça. Mas, assim, né, não tem muito o que fazer. Realmente é só o treino, é dedicação mesmo, que uma hora já vai fluir na cabeça. Mas vamos lá, no que eu tenho que falar pra vocês. E se eu demorar pra pensar muito é porque realmente assim, já é 2 horas, então, pô, pelo menos deveria descansar um pouquinho mais, mas assim. Basicamente o conto, né, daquilo que eu fui lendo, que é o Relógio de Ouro, né, que eu fui ler o Relógio de Ouro e tal. E aí, do que aconteceu, né, do Relógio de Ouro. Assim, eu vou contar um pouco do spoiler, meio que foda-se, né, só pra correlacionar um pouquinho da minha história em relação a esse conto. Quando eu fui ler esse conto, a primeira coisa que foi ver a minha mente foi de um ex-amigo. E aí eu vou correlacionando isso com o próprio enredo dele. E aí, e aí o que aconteceu nesse conto? Nesse conto, o Relógio de Ouro, que seria o personagem, que é o Luiz Herredos, algo assim. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui. Dar uma pesquisada geral. Opa, ele apagou aqui essa porra. Você apagou essa porra aqui. Ah, daqui a pouco eu vou estar voltando. O relógio de ouro. O relógio de ouro. Luiz Negreiros. Era o Luiz Negreiros. Que era o personagem, que é o protagonista. E aí, ele vai lá e fica com a mulher feliz dele, que é a Clarinha. Aí, num casamento bem feliz e tal, numa relação bem de boa, o cara, ele descobriu, né, esse relógio de ouro, né, e o relógio bem bonitão assim e tal, né, não naqueles relógios de pulso, mas era um relógio de corrente mesmo, sabe? Né, daquele de corrente mesmo, que vai lá e você olha assim e tal, nem parece que é de pulso, entende? E isso na época era de ouro, né, então era um artigo luxuoso na época. E aí, tanto que o Luiz Negreiros, ele olha pro relógio e simplesmente vai lá e fala: de onde vem esse relógio? Né, de uma forma muito acusadora. Aí fala: o que é isso, né? E aí o cara ficou tão puto, ele literalmente ficou tão puto, que o cara foi lá e jogou esse relógio. E aí ele começou a questionar a Clarinha assim: quem é esse relógio? Aí ela não sabe do que se tratava por esse relógio. E aí ficava acusando, ficava perguntando: de quem é esse relógio? De quem é esse relógio? De quem é esse relógio? E aí começava a ter uma treta muito gigantesca e tal. E aí ao longo do tempo ela foi se desgastando, né? E exigindo respostas àquilo que ele não tinha essa resposta. Então, ou seja, você começa a projetar a sombra dele mesmo na outra pessoa, sabendo de que no fundo, ele só era um cara muito inseguro por si só. E aí você começa a perceber de que, porra, né, não faz nenhum sentido. Tipo assim, não faz nenhum sentido da pessoa falar e quebrar uma expectativa da outra pessoa, aquilo que ela não tem essa responsabilidade pra estar te respondendo. Muitas vezes a pessoa não sabe como que você pode realmente responder essa pessoa, pensando que você foi uma iluminação perfeita e não sei o que lá e tal. E aí você começa a perceber, né, nos contos, né, conforme que ele vai desenvolvendo, ele vai se desgastando na relação. E aí foi justamente o que aconteceu comigo, né, isso lá atrás, né, quando eu tinha com um ex-melhor amigo, né, que a gente compartilhou com uns momentos de amor e ódio, entre aspas. Só que eu tava exigindo várias coisas, aquilo que ele não conseguia corresponder comigo. E aí, por ser uma pessoa imperfeita, assim como eu fui uma pessoa tão imperfeita quanto, a gente teve essa relação mais conturbada, né? Mesmo tendo a melhor amizade do mundo, né? Pra mim foi um dos únicos grandes amigos que eu tive, né? De toda a minha vida. E aí, ao longo desse período, ao longo desse tempo, eu percebi de que, cara, eu tô ferrado, né? E eu tretei com ele, eu fui lá e eu xinguei na sala, né? Quando eu cheguei no ponto de ter machucado no tornozelo, isso antes de consultar ali num teste, né, do Fluminense, né? Isso na época, né? Faz muito tempo.
Faz muito tempo. E aí eu comecei a tretar com ele e tal, e fiquei semanas e semanas sem ir pro colégio, recuperando a lesão do tornozelo esquerdo, que eu machuquei umas 2 vezes no futebol, e batendo os mapas e tudo mais. E aí eu tretei com ele, e aí a gente se brigou por muito tempo. E aí, óbvio, né? Teve essa conciliação, mas a relação nunca mais foi a mesma. Né? E de fato, realmente nunca mais foi a mesma. E aí foi foda, foi bem forte pra mim, saca? E a partir do momento que eu comecei a perceber, assim, de outras camadas diferentes na minha vida, eu acabei que me afastei dele. Tipo, eu me afastei dele, não pela questão realmente, assim, de ter uma esperança a mais de continuar sendo amigo do mesmo jeito. Mas foi tudo aquilo que foi me ensinando. Na minha vida, eu fui me afastar da pessoa, né? E que não que era a intenção minha, de fato, mas a gente não começava a não se encontrar mais, a gente não conseguia era, se encontrar da outra forma, né, que a gente conseguiu se encontrar como antes. E aí teve nesse período na minha vida que eu não estava nem conseguindo encontrar mais ele de alguma forma, era muito raro de eu encontrar ele em outros lugares. Mas aí, mas aí é foda, né? Isso depois da pandemia, depois da pandemia e tal, eu comecei a perder esse vínculo, esse contato com ele e tudo mais. E aí, a última vez que eu conversava com ele foi lá no Instagram. E aí foi lá, eu conversei, eu tava pedindo socorro pra cacete, aí foi lá e me dava força. E aí foi a última vez que a gente conversou. Isso há uns 5 anos atrás. Exatamente isso, uns 5 anos atrás. E assim, porra, né? Quando você vê ali, tipo, 4 anos depois, o cara já era viciado em maconha, em droga, em bebida. Então, ou seja, ele foi para um caminho super autodestrutivo que aquilo pra mim me tocou bastante. Me tocou algo assim profundamente que, porra, eu não sei nem do que compartilhar com vocês. De verdade, eu chegava em um momento que cara, eu poderia ser o melhor amigo pra sempre, mas com aquele sentimento de gosto amargo, de puta que me pariu. Não tem como voltar atrás. Infelizmente, todos aqueles erros, aquilo que eu paguei, aquilo que eu cometi com ele, o tempo não volta atrás, né? E você começa a correlacionar com esse relógio de ouro junto com esse passado, né? Naquilo que eu tive, foi algo que eu revivi muito aquela memória, sabe? Parecia que o Machado tava analisando essa sombra, o que tava dentro de mim há muito tempo, e falava, cara, isso aqui é o que você tá reprimindo desse sentimento. Logo, olha essa sombra e comece a perceber de outra forma. E foi o Machado que começou a me explicar dessa forma, né? Isso espiritualmente falando, né? De acordo com a sua leitura, né? Nesse conto, meio que o Machado ele puxou esse lado das memórias assim e falou, caralho, é isso, eu passei por tanta coisa nessa vida que, que nem todas as respostas estão vindas de qualquer outra forma. A gente exige muitas das respostas que a gente não tem resposta. Ou muitas vezes a gente erra com alguém, com aquele erro, com aquele preço, só que você chega em um momento que aquilo não dá mais. Não dá mais para você voltar, né, por tudo que você fez, por tudo que você teve que fazer. Isso que é duro. E a vida por si só é dura pra cacete. De qualquer outra maneira. E infelizmente não é para todo mundo que vai ler esse conto e vai conseguir interpretar de uma maneira mais simbólica naquilo que eu consegui ali enxergar de outra forma, entende? Por isso que me deu esse gatilho monstruoso, assim, de uma forma que aquilo me tocou. Aquilo eu comecei a chorar, assim, falei, cara. E o cara perdeu a mãe é o que mais tinha, e o cara ficou desolado. E o cara literalmente sumiu da minha cidade. Quase eu não vejo mais ele de forma nenhuma. E óbvio, né? Eu voltava atrás para saber um pouco mais dele e etc. Né, um pouco mais de consideração por parte dele. Até eu seguia ele de volta, né? Isso no ano passado. Isso faz 1 ou 2 anos. Acho que faz 2 anos. Eu acho que sim, acho que faz 1 ou 2 anos que eu segui o cara. Mas assim, porra, né? Não teve reciprocidade. Né? Na hora que eu fui trocando as mensagens com ele, ele não teve reciprocidade comigo. E aí aquilo me tocou, aquilo me dava aquele gosto de amargo de que a nossa relação acabou. Né? E de uma forma muito mais fria e muito mais... terminou como fel, né? E começou como doce e depois terminou como fel. Enfim, essa é que é a parada mais difícil que eu tive que enfrentar ao longo de anos na minha vida, até me encontrar com Deus. E quando Deus entrou na minha vida, aquilo pra mim jamais eu poderia esquecer esses momentos. E foi muito marcante. E de fato, porra, foi uma parada muito marcante. Aquilo que eu mais tive que conviver com toda a minha vida, sem exceção. Então a minha reflexão foi basicamente essa.
e que quando você não tem as respostas àquilo que você tem, uma hora Deus vai te dar essa resposta. Só que muita gente fica pressionado com muitas e muitas e muitas respostas àquilo que não se quer, nem se deu tempo para responder, né? E aí você começa a perceber de que, cara, não faz sentido de você querer impressionar as respostas para que a outras pessoas que desejam dessa mesma forma, ou que consiga pelo menos devolver da forma como você realmente quer. Porque cada resposta é um caminho individual. É um caminho individual para todas as pessoas, aquilo que vai buscando conforme que o tempo vai passando. Entendeu? Entende como é que é o ponto? Como é que é o ponto dessa porra inteira? Muita gente vai lá e não consegue interpretar isso. De verdade. Né? As pessoas estão cagando com perguntas e não fazem as perguntas certas. Eles só ficam fazendo perguntas erradas no lugar errado. É o que deveria amadurecer com o tempo. Com o tempo que deveria, assim, fazer aquilo acontecer. E nem todas as pessoas não têm paciência para nada. Fica buscando resposta pronta, resposta rápida, que muitas vezes não tem. Muitas vezes não tem essa resposta. Só você mesmo que você vai ter que buscar. Você vai ter que se perguntar. E sempre estar corajado em ter curiosidade. Em ter curiosidade ao ponto de você pensar na sua própria cachola, na tua própria cabeça e falar, cara, isso daqui é o que eu tô errando nisso, isso e isso. Porra, eu não sei, né, de como que eu vou buscar isso. Então você vai lá e busca isso, porra. Simples assim. Simples assim. Enquanto tem nego vai lá e falando merda na internet, que você vai lá e não faz bosta nenhuma só porque você tá buscando a resposta pronta, é porque você tá buscando a resposta fácil e que muitas vezes não tem resposta. Só você mesmo que você vai ter que buscar. E é só isso que basta. Entende? Só isso que basta. Porque as perguntas é o que tá na própria resposta. Isso que eu aprendi isso ao longo do tempo. Eu tive que apanhar muito para aprender isso. Entende? E quanto à questão dos erros, também isso acontece. Né? E acontece reconciliação, só que aquilo, tudo aquilo que você fez não volta. E de tudo aquilo que você construiu, tudo vai de água abaixo. Por isso que há essa importância de você estabelecer uma reputação ao ponto das pessoas reconhecerem naquilo que você é, com seus valores e princípios, e você aprender com aquele erro e começar a não repetir mais. E não repetir mais aquela mesma merda que você cometeu, para você alcançar o que você deve alcançar. Entende? Para você não repetir mais aquela mesma merda que você cometeu. Esse mesmo lixo mental que você reprogramou para si mesmo. Que você não é capaz, que você não é isso. Que você não é boa pessoa. Entende? Por isso que, cara, eu quase até chorei aqui. Por pura expressão minha, né, de fato. Mas é algo que eu aprendi muito com o tempo. Então, assim, cara, aprenda, corrija rápido e vai pra frente. Mete marcha, vai pra cima. Vai pra cima. Não fica querendo buscar respostas prontas pra tudo. Busque a você mesmo com as suas próprias respostas através das boas perguntas. Isso você aumenta o teu repertório com ficção, com um monte de coisa. Com estudo filosófico, metafísico, a puta que pariu do que for. Mas o mais importante, o mais essencial é você expandir o teu repertório. Para você buscar respostas melhores e você melhorar as tuas perguntas, melhorar ainda mais o teu senso crítico para todas as outras coisas na sua vida. E ainda assim você conseguir descobrir novas respostas àquilo que você vai caminhando. E óbvio, nem sempre vai ter a resposta àquilo que vai te agradar. Só você mesmo que vai ter que buscar isso. É isso. O vídeo tá dando 20 minutos aí de reflexão, né? Eu só queria colocar o que tá de dentro para fora, porque aqui no Instagram é uma merda, não consigo produzir na melhor forma como que eu deveria produzir aqui. É isso no meu Instagram e etc. Eu não consigo passar tanta profundidade como que eu passo aqui no YouTube, porque é o que eu gosto, é o que eu consigo exprimir da melhor forma. Eu não quero monetizar de forma nenhuma por esse canal. Isso só foi apenas... Opa. Calma aí. Isso só foi apenas uma expressão, né? Um primeiro vídeo que eu tô gravando, né? Depois de muito tempo sem postar absolutamente quase nada no YouTube. Faz bons anos que eu não posto de jeito nenhum assim. E para mim é um chamado de Deus para conseguir documentar toda a minha jornada de web design, interligando com vários pontos, aquilo que eu mais gosto de falar, aquilo que eu mais compartilho, o que eu sinto essa vontade de compartilhar realmente, com teologia, marketing, copywriting, absolutamente quase tudo que você for imaginar, eu vou estar falando nesses pontos, só que puxando de um lado para o outro. Né, como se fosse um puro nexelista, né, aquele cara que vai interligando vários pontos e vai amarrando diversas coisas para que consiga ficar mais coerente e que faça sentido. Então esse aqui é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. E comenta aí o que você achou, se ficou da hora, se não tá ou não. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, fique com Deus e descanse bem, tá? Forte abraço.